E aqui eu quero destacar em primeiro lugar a diferença que existe entre, ou deveria existir, entre performance e paixão. Deus começou a tratar muito fortemente comigo a respeito desse assunto há 14 anos atrás. Eu lembro que na virada de 2007 para 2008, era o dia 31 de dezembro. Tínhamos chegado no finzinho do ano, acordamos mais tarde lá em casa, já em clima de feriado. O almoço, consequentemente, também foi mais tarde. Além de ter acontecido mais tarde, a gente sem pressa, porque não tinha nenhuma programação. E meus filhos, ainda menores, na época já tinham levantado da mesa, impacientes para ir brincar. E eu e Kelly, minha esposa, ficamos conversando. E eu lembro, quando terminei de almoçar, empurrei o prato para o lado, já vazio. Olhei para minha esposa e falei, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Ela disse, como é que é? Falei, as próximas 3 semanas eu vou jejuar e eu vou ficar só na água. Minha mulher arregalou o olho um pouquinho. Eu nunca tinha feito nenhum jejum maior do que 14 dias até então. E isso já era assustador para ela. Quando eu falei dos 21, ela ficou preocupada. Ela falou, Deus está te pedindo isso? Falei, não, vou fazer porque eu quero. Falei para ela, eu quero buscar mais a Deus. E eu falei para ela, 2008 será na minha vida o ano da busca. Eu vou orar como eu nunca orei. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. E naquele ano, eu cheguei a, no mês, ler a Bíblia toda, de capa a capa, 2 vezes. Eu estava assim, dedicado a dar o melhor de mim. E começou o ano, eu fiz aqueles 21 dias de jejum na água. Foi tudo bem. E eu lembro que assim, 3 semanas depois, mais ou menos, do término do jejum, acho que estava perto de um mês, nós estávamos numa reunião na nossa igreja. E era uma... A gente nem chamava aquilo de culto. Era uma reunião com a nossa equipe de trabalho e de serviço. E a gente chamava aquilo de uma reunião de alinhamento. Alinhamento da visão, às vezes da doutrina, da forma de trabalho. Então, normalmente, a gente tinha uma oração, dava aquela palavra, a reunião era no meio da semana, o povo já tinha correria do trabalho, a gente tentava ter um modelo enxuto. Então, assim, a gente não cantava, não tinha as características de um culto. Mas enquanto alguém estava fazendo oração para abrir, eu lembro que um passou a mão no violão, olhou para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek. E ele fez com o dedinho assim, uma só, me deixa me tocar uma só. Eu com a cara fechada olhei para ele e fiz assim, uma só. Tipo assim, não é o nosso propósito hoje. E até hoje nós estamos tentando descobrir a placa do caminhão que atropelou a gente. Enquanto ele cantava a canção, e eu me lembro, era uma canção do Marcos Witt que diz, eu te busco, te anelo, te necessito. E de repente algo inexplicável aconteceu. Eu nunca vi isso, nem antes e nem depois. Num instante, numa fração de segundo. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, tentado ensaiar, coreografar, a gente conseguiria ter reproduzido aquilo, né? De repente, praticamente todo mundo naquela sala. E eu creio que nós tínhamos, talvez, pouco mais de pessoas do que temos aqui. A gente nem tinha muito espaço. E de repente, todo mundo começou a chorar. E não era apenas chorar. A maioria se ajoelhava e botava a cara no chão, ou deitava no chão. Era um choro assim, incontido, eram prantos. Eu mesmo chorava de uma forma quase convulsiva. E a gente não conseguia entender o que era aquilo. Como que, de repente, sem nenhum motivo aparente, esse povo todo está chorando. Eu lembro que eu estava orando e só questionando. Deus, o que é que o Senhor está tentando fazer com essa reunião? O que é que o Senhor quer de nós? E o Espírito Santo falou ao meu coração, estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido esse choro com arrependimento profundo. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi, arrepender do quê? Eu lembro quando eu era criança, e alguns amigos do meu pai visitavam a casa, na hora de ir embora, era um hábito, era um costume dos antigos, na hora de sair, dizer, desculpa qualquer coisa. Eu ficava bolado com esse negócio. Eu disse, como desculpa qualquer coisa? Fez algo de errado? Peça desculpa pelo que fez de errado. Se não fez nada, não peça desculpa. Mas esse negócio genérico do desculpa qualquer coisa me enlouquecia. E eu lembro que, na hora eu lembrei disso, falei para Deus, nós não podemos arrepender dizendo desculpa qualquer coisa. Ou a gente arrepende de algo específico, ou não tem por que arrepender. E naquela hora o Senhor falou ao meu coração, estou chamando vocês ao arrependimento por não estarem me buscando como deveriam. E eu confesso que eu queria dizer, o Senhor está certo, a gente está errado, mas aquilo me ofendeu profundamente. Eu estava no ano da busca, gente. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Eu estava orando todo dia, lendo a Bíblia que nem um condenado, me dedicando àquilo, e de repente ainda tem que me arrepender. A vontade era gritar, quando é que vai estar bom para você? É lógico que eu não fiz. Me ensinaram desde criança a respeitar pelo menos 2 tipos de gente, que é mais velho que você e tem mais autoridade que você. Eu acho que Deus é no mínimo os 2. Mas apesar de não ter coragem para falar, o sentimento era esse. Eu mordia a língua, eu só pensava, não peca. Mas o sentimento veio. E apesar de eu não ter verbalizado,
Ele ouviu. Porque como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca. E tu já sabes. O que você vai pensar daqui uns 10 anos, ele já sabe, já ouviu. Não tem como a gente esconder nada de Deus. E apesar de eu ter tentado represar aquele sentimento, e eu fico brincando, ele ouviu porque o Espírito Santo falou comigo, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou onde eu quero que você chegue. Mas aquilo me soa um tanto quanto exigente. Mas Deus me desconstruiu por inteiro aquele dia, dizendo, e não interprete isso como exigência. Se você entendesse o quanto eu amo cada um de vocês, o quanto eu desejo estar próximo de cada um de vocês, o lugar de realização, de viver uma comunhão e uma intimidade profunda com o Eterno, com o Criador, você me agradeceria.